já falei, sua cena pode ser descrita apenas por um ponto de vista, né? Principalmente caso o seu narrador seja o próprio protagonista, um personagem daquela cena. Por mais que eu esteja narrando algo dentro do meu ponto de vista, né? Ou seja, do que eu estou olhando, eu posso muito bem observar o que de repente a pessoa que está conversando comigo, ou recebendo uma determinada notícia, ou passando por uma determinada situação comigo, eu posso observar. Eu não sei o que está passando na mente dela, eu não estou dentro da mente dela. Isso é um ponto para quem está escrevendo em primeira pessoa, observar, né? Saber as limitações do seu narrador, mas ainda assim eu consigo saber através das expressões, ou deduzir através das expressões, do movimento, da linguagem corporal daquela pessoa, o quão ela tá desconfortável ou não, irritada, chateada, agitada, a gente consegue perceber. E o que tem um pouco de dificuldade quando as pessoas narram a história é ficar muito presa a quem tá participando quem são os principais daquela cena, que às vezes não é nem o próprio protagonista, né? Às vezes os personagens principais daquela cena são outras pessoas e o protagonista só tá observando de fora, ou o protagonista às vezes nem está ali presente naquela cena. Só que podem existir outras pessoas que estão em volta e que também podem dar as suas reações sobre aquilo que tá acontecendo. Quando você para na rua, por exemplo, e vai discutir com alguém no meio da rua, tá conversando, pode ser que algumas pessoas olhem, dependendo do tipo de conversa ou atitude. Se você tá no meio de um shopping e for correndo gritando, amiga, e for abraçar a sua amiga, o que muitos adolescentes fazem isso, as pessoas certamente vão parar e vão observar pra você. Não é que você tem que prestar atenção ou não no que as pessoas estão pensando, mas quando você está construindo aquela cena para você dar profundidade, camadas para o seu próprio leitor conseguir imaginar aquela cena na mente dele, talvez seja legal numa cena dessas ele saber o que será que as pessoas em volta tiveram de reação quando essa cena aconteceu, né? Aqui é só um dos milhões de exemplos que a gente poderia dar. Mas e se na cena só tiver aqueles dois personagens? Ainda assim, um dos personagens sempre vai ficar prestando atenção na conversa do que o outro personagem está pensando. E se só houver um personagem, Juliana? Bom, aí não tem o que se falar, de fato, só tem ele, o ponto de vista dele, o que ele observa e ponto final. Se o personagem está acompanhando com os demais à sua volta, ou seja, com outros personagens, como que aqueles personagens estão reagindo? Tem uma cena que é uma cena muito importante da minha light novel, Yuru no Sekai, que eu revejo e vejo ela várias e várias vezes na minha mente. Os eventos anteriores mostram que aquela personagem, ela é principalmente a rainha daquele reino. Ela é uma visão para aquelas pessoas que estão acompanhando ela, que estão com ela naquela cena. Aquelas pessoas são pessoas que admiram muito ela, admiram muito o poder dela, o autocontrole e a soberania dela, porque ela é uma rainha. Mas imagina, a partir do momento que eles estão vendo ela ruindo, desesperada, ela perde completamente a noção, porque acaba recebendo uma notícia que desconfigura um pouco ela, é uma decepção muito grande pra ela, e ela simplesmente quebra. Naquela cena, não posso só dizer o que ela está sentindo, apesar de ser apesar dela ser de fato a personagem principal, ela e a pessoa que decepcionou ela, digamos assim, ainda assim existem na sequência daquela cena esses outros personagens, porque ali, olha o quão importante, ali naquele momento, aquela pessoa que eles estavam acompanhando, que era tão soberana, tão fria, tão nunca tinha saído do controle, eles estão vendo, os pupilos dela, digamos assim, estão vendo ela saindo do controle, ela perdendo o controle total e se desesperando. Imagina o quão impactante não é pra alguém. Imagina você, alguém que você conhece muito, que é super essa pessoa que você olha e fala assim, nossa, nunca vi chorar, tão forte. Quando você vê ela daquele jeito abalada, você sabe que algo deu muito errado. Então não pode ser, e principalmente porque o meu narrador é em terceira pessoa, eu não posso simplesmente ignorar essa reação deles dentro da cena. Então toda vez que eu revisito essa cena, que nem foi escrita ainda, vai demorar muito ainda pra ser escrita, mas como é uma cena importante, eu sempre revisito ela na minha cabeça. Eu sempre acabo olhando exatamente esses pontos de vista diferentes, da personagem que tá sofrendo, da pessoa que fez ela sofrer e das outras pessoas que estão em volta observando todo aquele sofrimento, porque isso também pode dar um maior ponto de vista pro leitor, uma maior profundidade na
hora de descrever aquela cena. E o que não necessariamente torna a cena cansativa, porque eu não tô narrando só a partir de um ponto de vista de um personagem. Eu acabo dizendo que cada um dos outros personagens observa, óbvio, de forma um pouquinho mais rápida, né, um pouquinho mais polida, mas que eles consigam, mas que o próprio leitor consiga ter uma noção um pouco mais profunda do que aqueles personagens estavam pensando. E é importante principalmente por causa disso. Naquele momento específico, eles viram a heroína deles ser destruída, basicamente. Então, eles têm alguma reação. Eu acho que é uma obrigação do autor. Não é uma obrigação, nada é obrigação, mas eu acho que é importante, principalmente numa cena dessa, os outros personagens também mostrarem ali o ponto de vista, o que eles estão pensando. Senão, naquele momento, aí depois puxam outras cenas com essa sequência. Tá bom? Leve sempre em consideração que as outras pessoas, existem outras pessoas junto daquele personagem naquela cena.